São Paulo é o estado mais rico do Brasil, todo mundo sabe disso, mas o que quase ninguém sabe é a dimensão real dessa riqueza, como ela foi construída, quem a construiu, onde ela se esconde e por que ela é muito maior e muito mais complexa do que qualquer número isolado consegue explicar. São Paulo não é apenas o motor econômico do Brasil, é uma das maiores máquinas de geração de riqueza do hemisfério sul, e os segredos por trás desse poder vão muito além do que os noticiários mostram. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai redefinir completamente a forma como você enxerga esse estado. O PIB de São Paulo é maior do que o PIB de países inteiros que a maioria das pessoas considera potências econômicas. A economia paulista supera a economia da Argentina, do Chile e da Colômbia. Se São Paulo fosse um país independente, seria a maior economia da América Latina, com enorme folga em relação a qualquer concorrente. Dentro do Brasil, São Paulo responde sozinho por mais de 32% de todo o PIB nacional, o que significa que quase um terço de tudo que o Brasil produz, de toda a riqueza gerada em 207 milhões de habitantes espalhados por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, vem de um único estado. Esse número é tão concentrado que não tem paralelo em nenhuma outra federação do mundo democrático, nenhum estado americano, nenhuma região europeia, nenhuma província chinesa representa uma fatia tão desproporcional da economia de seu país quanto São Paulo representa do Brasil. A cidade de São Paulo sozinha, sem contar o interior do estado, tem o maior PIB municipal do hemisfério sul. O município de São Paulo produz mais riqueza do que qualquer outra cidade da América Latina, superando Buenos Aires, Cidade do México e Rio de Janeiro, com uma margem que cresce a cada ano. Mas o segredo está no interior do estado, que a maioria das pessoas ignora completamente. Cidades como Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Santos têm economias que isoladamente seriam maiores do que a economia de vários estados brasileiros inteiros. O interior paulista não é o quintal da capital, é um conjunto de polos econômicos autônomos e poderosos que juntos formam uma das regiões mais produtivas do mundo. São Paulo foi construído sobre o café, e essa origem molda a economia do estado de formas que ainda são visíveis hoje, mais de um século depois do fim do ciclo cafeeiro. A riqueza gerada pelo café entre 1850 e 1930 foi o capital inicial que financiou a industrialização de São Paulo. Os fazendeiros de café que acumularam fortunas imensas nas fazendas do interior foram os primeiros investidores das fábricas que surgiram na capital e nas cidades do interior. As ferrovias construídas para transportar o café do interior até o Porto de Santos criaram uma infraestrutura logística que ainda hoje é a espinha dorsal do sistema de transporte paulista. As famílias que enriqueceram com o café viraram as famílias que construíram os bancos, as indústrias e os jornais que definiram São Paulo por todo o século XX. O café acabou, mas a estrutura econômica que ele criou nunca foi desmontada. Ela foi apenas transformada em algo muito maior. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina em volume de cargas e um dos mais movimentados do hemisfério sul, mas a dimensão do que passa por ali todos os dias é algo que a maioria dos brasileiros nunca parou para calcular. Por Santos passam mais de um terço de todas as exportações brasileiras, incluindo soja, milho, açúcar, etanol, celulose, automóveis, máquinas e uma variedade de manufaturados que abastecem mercados em todos os continentes. A fila de navios esperando para entrar no Porto de Santos é uma das maiores do mundo, com embarcações vindas da China, da Europa, do Oriente Médio e das Américas aguardando sua vez de carregar ou descarregar. Esse porto sozinho tem um impacto na balança comercial brasileira que nenhum outro porto do país consegue se aproximar, e ele fica em São Paulo. São Paulo é o maior polo industrial do Brasil e um dos maiores da América Latina, mas o segredo está em quais indústrias dominam esse polo hoje. O ABC Paulista, região que inclui Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, foi o berço da indústria automobilística brasileira e ainda hoje concentra fábricas da Volkswagen, da Mercedes-Benz e de dezenas de fornecedoras globais do setor.
São José dos Campos tem o polo aeronáutico mais importante da América Latina, com a Embraer produzindo aviões que voam em mais de 100 países. Campinas tem um polo de tecnologia da informação e telecomunicações que concentra centros de pesquisa de empresas como Motorola, Samsung, Bosch e IBM. Sorocaba tem um polo metal mecânico de primeira grandeza. Ribeirão Preto tem o maior polo nacional de biotecnologia e pesquisa agrícola. São Paulo não tem uma indústria, tem dezenas delas, cada uma líder em seu setor. A Embraer é um segredo paulista que o Brasil conhece, mas que poucos compreendem em sua real dimensão econômica. A empresa nasceu em São José dos Campos como um projeto estatal militar nos anos 1960 e foi privatizada nos anos 1990, tornando-se uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, superando Boeing e Airbus no segmento de jatos regionais. Os aviões da Embraer transportam passageiros em companhias aéreas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e em dezenas de outros países todos os dias. A empresa emprega dezenas de milhares de engenheiros e técnicos altamente qualificados no interior de São Paulo e exporta tecnologia aeronáutica desenvolvida completamente no Brasil para o mundo inteiro. Um avião fabricado numa cidade do interior paulista está neste momento levando passageiros de Nova York para Boston, de Londres para Edimburgo e de Tóquio para Osaka. E essa realidade extraordinária raramente entra nas discussões sobre a economia de São Paulo. A Faria Lima e o sistema financeiro paulista representam uma concentração de poder econômico que transforma São Paulo numa das praças financeiras mais importantes do mundo emergente. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, que fica em São Paulo, é a maior bolsa da América Latina e uma das 10 maiores do mundo em volume de negociações. Por ela passam diariamente bilhões de reais em transações que envolvem investidores do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Os principais bancos privados do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o BTG Pactual, têm suas sedes em São Paulo e juntos formam um dos maiores conglomerados financeiros do Hemisfério Sul. O Itaú sozinho é o maior banco privado da América Latina por valor de mercado, com ativos que superam o PIB de vários países. Esse poder financeiro concentrado em São Paulo tem implicações que afetam cada brasileiro, independentemente do estado onde mora, porque as decisões tomadas nos escritórios da Faria Lima determinam taxas de juros, crédito disponível e investimentos em todo o Brasil. São Paulo é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar do mundo, e esse fato tem uma importância estratégica global que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. O etanol paulista não é apenas um combustível para carros brasileiros, é uma solução energética renovável que o mundo inteiro está estudando como alternativa aos combustíveis fósseis. Os Estados Unidos, a Europa e a China têm pesquisadores que vêm ao interior paulista estudar o modelo de produção de etanol como parte das estratégias globais de descarbonização da matriz energética. A cana-de-açúcar cultivada nas planícies do interior de São Paulo produz um dos combustíveis renováveis com melhor relação entre energia gerada e energia consumida na produção de todo o planeta. Esse modelo único, desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de décadas no estado, coloca São Paulo numa posição estratégica singular na transição energética global que está acontecendo agora. O agronegócio paulista é outro gigante que a maioria das pessoas subestima por focar demais na imagem industrial e financeira do estado. São Paulo é o maior produtor nacional de cana-de-açúcar, o maior produtor de laranja do mundo, um dos maiores produtores de frango e um polo significativo de produção de soja, milho e pecuária bovina. O cinturão citrícola do interior paulista, que se estende por municípios como Araraquara, Bebedouro e Matão, produz a maior parte do suco de laranja concentrado consumido na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil domina mais de 80% do comércio mundial de suco de laranja, e a maior parte dessa produção vem de São Paulo. Uma fruta cultivada no interior paulista chega às mesas de café da manhã de famílias em Londres, Amsterdã e Berlim todos os dias, numa cadeia de valor que movimenta bilhões de dólares por ano. A indústria farmacêutica e de saúde de São Paulo é um dos setores econômicos mais importantes do estado e um dos menos discutidos publicamente. O polo farmacêutico paulista, com concentração em municípios como Ribeirão Preto, Campinas,
Minas e na capital reúne laboratórios de pesquisa, fábricas de medicamentos, distribuidores e hospitais, que juntos formam o maior complexo de saúde privada da América Latina. O Hospital das Clínicas de São Paulo, ligado à USP, é o maior hospital público do Hemisfério Sul e um centro de referência médica que atrai pacientes e pesquisadores de todo o mundo. A USP sozinha é consistentemente ranqueada entre as 100 melhores universidades do mundo e produz uma quantidade de pesquisa científica que supera a produção de países inteiros. O conhecimento gerado dentro dos laboratórios da USP, da Unicamp e do Instituto Butantan alimenta uma cadeia de inovação com impacto econômico que se estende muito além das fronteiras do estado. São Paulo tem o maior polo de moda do Brasil e um dos mais importantes da América Latina, e esse setor movimenta cifras que poucas pessoas associam ao estado. O Brás e o Bom Retiro, bairros da capital, formam o maior polo atacadista de moda do país, com milhares de lojas que abastecem varejistas de todos os estados brasileiros e de países vizinhos. A São Paulo Fashion Week é o maior evento de moda da América Latina e um dos mais relevantes do mundo, projetando marcas e designers brasileiros para compradores e editores de moda internacionais. Além da moda de consumo, São Paulo concentra as sedes das principais redes de varejo do Brasil, dos maiores grupos de comunicação e das maiores agências de publicidade do país, criando um ecossistema de consumo e comunicação que não tem equivalente em nenhuma outra cidade da América Latina. O turismo de negócios de São Paulo é um mercado que movimenta mais dinheiro do que o turismo de lazer de destinos muito mais famosos, e esse fato revela algo fundamental sobre a natureza econômica da cidade. São Paulo recebe mais de 12 milhões de turistas de negócios por ano, número que a coloca entre as 10 maiores cidades de turismo corporativo do mundo. O Expo Center Norte e o São Paulo Expo são dois dos maiores centros de convenções da América Latina, e o calendário anual de feiras, congressos e eventos corporativos que acontecem em São Paulo envolve praticamente todos os setores da economia global. Um executivo que precisa fechar um negócio relevante no Brasil sabe que precisa vir a São Paulo, e essa centralidade no ecossistema de negócios brasileiro gera uma demanda permanente por hotéis, restaurantes, transporte e serviços que sustentam uma economia de hospitalidade corporativa de dimensões gigantescas. São Paulo tem o maior mercado imobiliário do Brasil e um dos maiores da América Latina, e os números desse mercado revelam uma concentração de riqueza que impressiona qualquer especialista. O metro quadrado de bairros como Itaim Bibi, Jardins e Vila Nova Conceição está entre os mais caros do Hemisfério Sul, comparável a bairros nobres de cidades europeias e norte-americanas. O volume de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo representa sozinho uma parcela do PIB da construção civil brasileira, que supera a produção imobiliária de vários países inteiros. Esse mercado atrai capital de investidores brasileiros e estrangeiros que enxergam em São Paulo uma estabilidade e uma liquidez que nenhum outro mercado imobiliário da América Latina oferece na mesma escala. A desigualdade econômica de São Paulo é tão extrema quanto sua riqueza, e entender essa contradição é fundamental para compreender o estado de verdade. São Paulo tem o maior número de milionários do Brasil e também o maior número de pessoas em situação de rua do país. A cidade concentra mais de 4.000 favelas e, ao mesmo tempo, tem mais helicópteros privados per capita do que qualquer outra cidade do mundo, incluindo Nova York. O tráfego aéreo de helicópteros sobre São Paulo é usado por executivos que preferem sobrevoar um congestionamento que pode durar horas em vez de enfrentá-lo no nível da rua. Essa imagem de fortunas voando sobre a miséria, literalmente, é talvez a mais honesta que existe sobre a economia paulista. Um estado que produz riqueza em escala planetária e que ainda convive com bolsões de pobreza severa dentro de sua própria capital. É um retrato do Brasil em sua expressão mais concentrada e mais brutal. A infraestrutura digital de São Paulo é um ativo econômico que praticamente ninguém contabiliza, mas que tem um valor estratégico imenso para o Brasil e para a América Latina. São Paulo é o maior hub de internet da América Latina, com o ponto de troca de tráfego de internet chamado Neo.br.
sendo um dos maiores do mundo em volume de dados trafegados. A maior parte do tráfego de internet de toda a América do Sul passa por São Paulo antes de chegar ao seu destino final, tornando a cidade uma espécie de capital digital do continente. Esse papel de hub digital atrai data centers de empresas globais, como Google, Amazon, Microsoft e Meta, que instalaram infraestrutura de servidores em São Paulo justamente por essa posição central nas redes de comunicação da América Latina. Uma cidade que já era o centro financeiro e industrial do continente se tornou também seu centro digital, e essa tripla centralidade garante que São Paulo continuará sendo o epicentro econômico da América Latina por muitas décadas. E o último segredo da economia de São Paulo é o que mais define o caráter único desse estado dentro do Brasil e dentro do mundo. São Paulo foi construído por imigrantes, italianos, japoneses, espanhóis, portugueses, sírios, libaneses, judeus, armênios, coreanos e dezenas de outras nacionalidades chegaram ao estado sem nada e construíram com trabalho, com criatividade e com uma teimosia extraordinária a maior economia da América Latina. O Bexiga tem cheiro de cantina italiana, a Liberdade tem o maior bairro japonês fora do Japão, o Bom Retiro guarda a memória judaica e armênia, o Brás foi construído pelos árabes. Essa diversidade não é apenas cultural, é econômica, é a diversidade de perspectivas, de competências, de redes comerciais e de culturas de trabalho trazidas por cada grupo que explica por que São Paulo conseguiu construir em menos de um século o que outras cidades levaram milênios para alcançar. A maior riqueza de São Paulo não está nos bancos da Faria Lima, nem nas fábricas do ABC, está nas pessoas que vieram de todo o mundo dispostas a começar do zero, num lugar que prometia que o trabalho seria recompensado. E foi! Compartilha esse vídeo com alguém que ainda não entende o tamanho do que São Paulo representa para o Brasil e para o mundo.